Muito bem, então está aqui o nosso circuito em paralelo de exemplo. Nós vamos então analisar a corrente elétrica e a tensão nesses dois resistores, tá? Bom, a corrente elétrica você não está vendo, né? Eu coloquei aqui só as grandezas, tensão em volts e as resistências. Uma resistência de 3 ohms e uma resistência de 6 ohms, né? Vamos lá, R1, ok? Só para a gente dar nome aqui às coisinhas. R2 e aqui a tensão V, 12 volts. Muito bem, a corrente a princípio você não vê, mas já aprendemos que a corrente sai aqui, né? Corrente I. E também não deu valor, mas nós vamos calcular e vamos analisar o que acontece na corrente aqui nesse circuito. Tá? Bom, vamos primeiro ver teoricamente o que acontece com a corrente nesse circuito. Tá? Vamos começar pelo mais básico aqui, pelo mais simples. Então a corrente sai, vai percorrendo o fio condutor. Quando ela encontra esse ponto aqui, é um ponto de divisão do fio. Então a corrente elétrica, ela se divide, né? Como eu falei na aula, como se fosse um rio, né? Que se divide em dois. Então vem um fluxo para cá e um fluxo para cá, que é esse aqui dividido em duas partes, não necessariamente ao meio, tá? Então aqui eu vou ter, para o R1, eu vou chamar isso aqui de corrente 1. Para o R2, eu vou chamar isso aqui de corrente 2, tá? Ok, então, uma vez que eu tenho essa situação onde a corrente elétrica se divide para dois caminhos, eu tenho circuito em paralelo, tá? Ok, então, a partir daqui a gente vai começar a verificar qual é a grandeza da corrente elétrica. Então vamos, sei que pela lei de Ohm, quem vê ri, nós não podemos usar duas resistências. Então tem que pegar essas duas resistências e transformar numa resistência equivalente para aplicarmos a lei de Ohm. Então fazendo a REC, a resistência equivalente, é um circuito em paralelo. Então, a REC de circuito em paralelo é 1 sobre a resistência equivalente, é a soma dos inversos, né? 1 sobre R1 mais 1 sobre R2. Bom, fórmula é essa. Minha recomendação é sempre que vai resolver uma questão, escreve a fórmula que a gente está aprendendo, tá? Não recomendo que você olhe a fórmula e já faça aqui a substituição dos valores. Faça sempre a repetição, reescreva a fórmula e reescreve falando para que a sua memória absorva isso aqui como se fosse uma música praticamente, como se fosse, né, uma canção. 1 sobre REC é igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2. Poderia ter R3 mais 1 sobre R3. Enfim. Então vamos lá, 1 sobre a REC é igual a 1 sobre 3 mais 1 sobre 6. Fazendo aqui MMC, né? Chegaremos no resultado de 3 sobre 6, multiplicando meios extremos. Conclusão é que a REC vale 2 ohms, tá? Bom, ou seja, esse circuito aqui, nós vamos analisá-lo de uma forma simplificada, como se fosse um circuito de uma única resistência de 2 ohms, que equivale a isso aqui, tá? Aqui, 12 volts. Muito bem, agora que eu tenho a tensão e uma resistência, esse 2 aqui tá horrível, desculpe. Eu tenho a resistência, uma resistência e a tensão, eu posso aplicar isso aqui na lei de Ohm. Então, eu vou botar aqui, tá? V, quem vê ri. Isso aqui é a REC, né? Então, 12 é igual a 2 vezes I é igual a 6 ampere. Opa, já determinei o valor da corrente elétrica desse circuito.
esse circuito montado recebe uma corrente de 6 amperes, tá? Muito bem, já descobri a grandeza corrente. Ok, mas qual era o nosso estudo mesmo? O nosso estudo era para analisar a corrente elétrica e a tensão, como é que elas funcionam aqui no circuito em paralelo. Tá bom. Vamos para a corrente elétrica, né? Que é o mais simples agora, que eu comecei agora. A corrente elétrica sai daqui os 6 amperes e eles se dividem. Eita, horrível. Sai daqui e se divide. Uma para R1 e uma para R2. Ok, e não é a metade, tá? Vamos ver isso agora. Não significa que a divisão é pela metade. Vamos aplicar a lei de Ohm nesse resistor aqui para verificar qual é o valor da resistência de R1. Ou seja, qual é a resistência, qual a parte dessa corrente elétrica que atravessa esse resistor, tá? Vamos analisar aqui de forma localizada, eu uso esse termo, de forma localizada em R1, tá? Então vamos lá, em R1, ok? Então, aplicando a lei de Ohm em R1, quem vê, ri. Então, aqui recebe 12 volts. Podemos afirmar que esse cara aqui recebe 12 volts? Vamos ver, né? 12 volts significa, né? Vamos lembrar que volts significa diferença de potencial, DDP. De novo, né? Eu tenho uma diferença entre o potencial positivo e o potencial negativo. Muitos elétrons, falta de elétrons, então os elétrons escoam da parte de maior potencial para a parte de menor potencial. Então, ok, aqui a diferença de 12 volts. Essa diferença está aqui no fio, essa diferença está aqui no fio. Então, entre esse ponto aqui, ó, vou usar uma referência. Entre esse ponto A, eita, peraí, tá com excesso de tinta essa caneta aqui. Entre esse ponto aqui, que eu vou chamar de ponto A, e esse ponto aqui, que eu vou chamar de ponto B, eu tenho uma diferença de potencial, tá? Entre esses dois pontos. Eu tenho uma diferença de potencial de 12 volts, tá? Então, esses 12 volts, eles se aplicam em R1 e R2, ou ele se divide uma parte para R1 e uma parte para R2. 12 volts aqui, né? Entre esse potencial e esse. Vamos ver? Ó, peguei aqui. Então, esse resistor está ligado em A e B. Ele sente o lado A com potencial alto e sente o lado B com potencial baixo. Então, aqui recebe os 12 volts. E o R2? Mesma coisa, esse resistor está ligado diretamente entre o ponto A e o ponto B. Esse ponto A e o ponto B tem o mesmo potencial aqui da bateria. É só você percorrer, ó, a diferença de potencial chega até aqui. Então, a diferença de potencial desse resistor é a mesma diferença de potencial desse resistor aqui, tá? Então, aqui recebe 12 volts. Ok? Então, 12 volts é igual a resistência, aqui no caso R1, tá? Que eu vou descobrir. Tá aí. Tem que dar um jeito nessa caneta. R1 e I1, né? Corrente 1. 12 volts é igual a 3 ohms vezes a corrente a parte da corrente que atravessa R1. Então, I1 é igual a 12 sobre 3, que é igual a 4 amperes. Então, a corrente I1 vale 4 amperes. Tá? Cortei aqui, deixa eu melhorar. A corrente I1
é igual a 4 amperes. Agora, em R2, de novo vamos aplicar a lei de Ohm de forma localizada aqui em R2. Quem vê, ri. Só que é a resistência 2 para eu descobrir a corrente 2, tá? A tensão eu sei que é a mesma, né? Diferença de potencial de 12 volts. 12 volts chega até aqui. Então esse resistor está ligado a dois pontos que tem diferença de potencial de 12 volts. Então 12 volts para cá também. R2, 6, vezes a corrente elétrica I2. I2 é igual a 12 dividido por 6, então I2 é igual a 2 amperes. Então essa corrente que vem aqui, que passa por R2, vale 2 amperes. Olha que interessante, qual era a corrente original na saída aqui do meu gerador? 6 amperes. E ela se divide em 4 e 2. Tem que dar 6 amperes, tá? Tem que dar 6 amperes. Ok? Então, é assim que a gente analisa o funcionamento da corrente elétrica no circuito em paralelo e a diferença de potencial no circuito em paralelo, tá? Fazendo um resumo, tá? Vamos lá, copiou? Ok. Vamos lá, próximo passo.